Capítulo 2959 Lição de Irial, Parte 1. Então, Nauron abriu uma ferida de cada vez. Primeiro em seu corpo humano e depois uma idêntica em sua metade rezar. Ele usou a fusão da escuridão para anestesiar a dor o suficiente para não perder a concentração, mas não tanto que não percebesse o corte muito profundo. Ele odiava cada segundo daquilo, precisando de pura determinação para ir contra o instinto gravado em cada fibra de seu corpo. Pior de tudo, era olhar para a preocupação e a dor nos olhos de Fria. Ela se virou mais de uma vez, precisando de tempo para se recompor e voltar a observar. Ok. Já chega. Nauron ofegou, exausto pela dor e perda de sangue. Olhe com cuidado. Ele ativou seu feitiço de diagnóstico de escultura corporal, observador, para seguir o processo pela enésima vez na esperança de perceber algo que havia perdido em suas tentativas anteriores. Nauron começou a fazer mudança de forma, interrompendo o processo no meio do caminho para deixar suas metades entrarem em contato. Com suas forças vitais enfraquecidas, a parede construída com magia proibida para mantê-los separados também havia se tornado mais fina. A barreira extraía sua força das forças vitais e agora não tinha o poder de impedir que a ponte se formasse. Assim que a primeira rachadura na parede se abriu, as forças vitais passaram de calmaria total para fúria. Sempre que se tocavam, elas se fundiam por uma fração de segundo antes de ricochetearem em uma chuva de faíscas. O conflito enfraqueceu ainda mais as forças vitais e o muro, mas enquanto este último desmoronava, o primeiro se tornava mais violento, consumindo a pouca energia que lhe restava para explorar a fraqueza do oponente e derrubá-lo. Espero que você tenha coletado alguns dados úteis porque não posso continuar com isso por muito mais tempo, disse Nauron. Então não faça isso. Vamos parar aqui. Faluel disse. Enquanto Nauron cortava à força o contato entre as forças vitais, ele também curava as feridas espelhadas, uma de cada vez. Levaria um tempo se estivesse sozinho, já que não podia arriscar perder a consciência até que a parede fosse totalmente restaurada. Com os outros lhe dando vitalidade, no entanto, ele conseguiu fechar rapidamente ferimentos suficientes para estabilizar suas forças vitais e garantir que a parede os drenasse mais rápido do que eles conseguiriam se recuperar. Ele buscaria uma cura completa somente depois que suas forças vitais se acalmassem e a parede estivesse grossa o suficiente para impedi-los de se perceberem novamente. E então? Ele perguntou. Tenho boas notícias e más notícias. Como Faluel havia ganhado 7 dores de cabeça enormes por seu problema, Lita deixou fazer as honras. A boa notícia é que, embora o fenômeno não tenha durado muito, coletamos informações preciosas com os olhos. Além disso, tudo que você fez no passado funcionou. Pelo menos um pouco. Ao contrário de todos os híbridos que estudei no passado, suas forças vitais se sobrepuseram parcialmente a cada choque. Elas tentaram, mas falharam em se fundir todas as vezes que entraram em contato. Isso não é novidade. Nauron suspirou. Eu mesmo notei isso com meu feitiço de diagnóstico. O problema é que não entendo o que faz a fusão se transformar em um conflito. E aqui vêm as más notícias. Faluel ficou irritado por ter sido interrompido e expressou isso com 7 grunhidos altos. Seus núcleos de mana nunca mostraram nenhum sinal de fusão ou mesmo de se aproximarem. Sempre que a magia proibida que separa suas forças vitais começa a ruir, os núcleos de mana percebem uns aos outros como uma ameaça e reagem com extremo preconceito. Como meus núcleos de mana podem ser o problema? Nauron educadamente levantou a mão para falar e Aila assentiu para que ele continuasse. Minhas forças vitais são completamente diferentes, enquanto um núcleo de mana é um núcleo de mana, não importa a raça a que pertença. Eles até têm a mesma assinatura energética. O Rezar projetou um holograma de seus lados humano e animal conforme os via por meio do feitiço observador. Um parecia um manequim humanoide que havia sido construído com peças de Lego vermelhas e um conjunto de construção. Cada peça foi encaixada com as adjacentes e conectada ao resto do corpo por meio do que pareciam cordas e barras. O outro, em vez disso, parecia uma estrela azul em chamas.
tinha um núcleo sólido que continha as informações sobre a forma física do rezar, enquanto a camada externa flamejante controlava o fluxo de mana e as afinidades elementais. Verdade, mas você se esqueceu de um aspecto crucial da sua condição. Faluel adicionou um holograma próprio representando os núcleos de mana, que eram de fato idênticos em tamanho, poder e assinatura energética. Foi isso que aconteceu alguns minutos atrás. Ela assumiu o controle dos hologramas com dominação e Nalrond deixou. O que ele viu deixou sem palavras. A projeção retratava as duas forças vitais entrando em contato e tentando se rearranjar para se encaixarem uma na outra. Sempre que falhavam, ambos os núcleos de mana percebiam a fusão como uma doença. Eles reagiram empregando fusão de vida para restaurar a forma original da força vital, fusão de fogo para fortalecer seus respectivos corpos e fusão de terra para torná-los resistentes a futuras mudanças. O conflito que se seguiu resultou nas faíscas e no retorno relatado pelo feitiço do observador. O que em nome dos deuses é isso? Nalrond sabia a resposta para sua pergunta, mas precisava ouvir de outra pessoa para ter certeza de que não havia enlouquecido. Mesmo que a assinatura energética seja a mesma, a magia de fusão ainda funciona. Solos respondeu. E já que, como você disse, suas forças vitais são muito diferentes, basta uma pequena alteração para fazer o processo de fusão falhar. Por que isso nunca aconteceu com Little Tista? O rezar perguntou em frustração impotente. Porque nós sempre tivemos apenas um núcleo. Lit respondeu. Quando nossas forças vitais estavam prontas para se fundir, o mana fluindo através delas as uniu porque ambas pertenciam a ele. Seus núcleos de mana, em vez disso, não reconhecem nem a outra força vital nem um ao outro. É por isso que nenhum membro do povo lobo conseguiu encontrar uma cura. Disse Nalrond. Sem acesso a um artefato específico ou revigoração, até mesmo um verdadeiro mago não tem como visualizar seu fluxo de mana. Pior ainda, há muitas magias que podem alterar uma força vital, mas nenhuma para núcleos de mana. Eles não são órgãos físicos e a única maneira de interagir com eles é com mana pura. Uma pena que, como não sou um desperto, não tenho magia espiritual e, se outra pessoa a usar em mim, eu acabaria sofrendo envenenamento de mana. Faluel e os outros assentiram, deixando-o rezar desabafar sua frustração, já que não tinham nada de útil a acrescentar. Calma. Fria acariciou seu ombro. Esta foi apenas a primeira tentativa. Os olhos coletaram apenas 10% das informações disponíveis. Ainda há os 90% restantes. Nalrond suspirou e foi para a cama. Ele precisava estar com força total ou o escanear seguinte duraria ainda menos. Uma semana depois, os olhos atingiram 80% de conclusão. Agora, o como, o porquê e o quando a fusão falhou estavam muito mais claros. Infelizmente, tal conhecimento não deu a Nalrond e aos outros nenhuma pista sobre como superá-los. Consumir tanta mana antes do procedimento, a ponto de Nalrond atingir níveis de abuso de mana, fez com que ele perdesse o foco, e sua cabeça doía tanto que ele não conseguia unir as forças vitais. O processo nem sequer começava. Capítulo 2960 Lição de Irial, Parte 2. Depois disso, Nalrond tentou economizar mana suficiente para se manter unido, mas no momento em que os núcleos começaram a usar magia de fusão, a exaustão o trouxe de volta a estaca zero. Em seguida, ele recorreu ao envenenamento de seus núcleos e quase morreu por causa disso. Em vez de tornar os núcleos mais fracos, a presença de mana externo deu a eles os meios para atacar diretamente, forçando o veneno para o outro núcleo. Os danos que suas forças vitais sofreram após tentar explorar o envenenamento por mana fizeram com que os experimentos fossem interrompidos por um dia inteiro. Após 8 dias e 90% de conclusão, o grupo de curandeiros não estava nem perto de encontrar uma solução, enquanto Nalrond estava à beira de um colapso nervoso. Foda-se Mugar e suas mentiras. Ele socou uma parede da torre com toda a sua força, quebrando sua mão em 4 pontas. Meu povo, todos os lobisomens, desperdiçaram séculos perseguindo um maldito sonho irreal. Eu lutei tanto, gastei tanto esforço, e para quê?
Desperdicei anos da minha vida e discuti com alguns dos meus melhores amigos e li por nada. Talvez não. Kila pegou a mão dele e consertou o dano. Pensei muito sobre isso. Podemos não ter encontrado nenhuma solução ainda, mas tenho certeza de que Mogar não mente. O que te faz pensar isso? Nalrond bufou. A visão de Fria era verdadeira e a de Lip também. Caramba, com base no que Faluel descobriu recentemente sobre os harmonizadores, a visão dela e a de Ajatar também são verdadeiras. Porque você deveria ser um caso especial? A história da minha vida. É por isso. Ele disse com um suspiro. Não, essa é a história da minha vida. Lita acenou para si mesmo, para a torre e para Solos. Ponto aceito. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nalrond. Ainda assim, não concordo com você, Kila. Se a visão de Mogar for verdadeira, então a solução deve ser algo que qualquer um dos Verepiopli pode fazer por conta própria. Na minha visão, não havia um mestre de forja famoso como aconteceu com Solos nem um rei louco. Havia apenas uma cópia idêntica de mim mesmo. Nenhuma luz como na visão de Faluel, nem efeitos estranhos de qualquer tipo que pudessem levar a pensar que há uma ferramenta envolvida. Então como é possível que ninguém nunca tenha encontrado a solução? Que nem mesmo com uma torre lendária e 2 conjuntos de Menadion estamos nem perto de entender o que a visão significa? Isso é fácil de explicar. Lit deu de ombros. Como você nos disse, os lobisomens veem sua metade besta e imperador como um inimigo. Algo para derrotar até a submissão ou se livrar em vez de uma parte de si mesmos. Eles falharam porque suas pesquisas sempre foram direcionadas para a direção errada. Você é o primeiro da sua espécie a buscar entendimento e harmonia, e somente porque você conseguiu ver como minhas forças vitais interagiam. Seja bem-sucedido ou fracassado, estamos condensando centenas de anos de pesquisa em poucos dias, graças à torre e suas ferramentas. Você deveria se orgulhar disso. Além disso, não há sentido em ficar desanimado já. Fria se aproximou de Nalrond, segurando-o em um abraço. Ainda há os últimos 10%. Às vezes, as coisas que você está procurando acabam nos lugares mais inesperados. Sim. Nalrond suspirou. Às vezes. No dia seguinte e mais uma sessão depois, os olhos atingiram 100% de conclusão do escaneamento. Agora eles tinham um entendimento perfeito de como, porque, quando e onde cada tentativa havia falhado, mas nenhuma pista sobre como ter sucesso. O estresse das notícias decepcionantes somado à constante automutilação era mais do que Nalrond podia suportar. No momento em que todos admitiram que não tinham ideia de como seguir em frente, o Rezar chegou perto de perder a cabeça. Ele desapareceu em seu quarto, recusando-se a abrir a porta por um dia inteiro e pulando todas as refeições. Raiva e desespero o levaram de um extremo a outro no intervalo de minutos. Nalrond passou de destruir os móveis e atear fogo em suas roupas a chorar tanto que não conseguiu se controlar. Mais importante, ele não queria. Seu sonho de vida estava desmoronando diante de seus olhos e ele estava bravo demais para continuar sendo forte só para não chatear os outros. Uma vez que o Rezar estava com muita fome e deprimido demais para continuar daquele jeito, ele chamou Lit no amuleto de comunicação, pedindo sua companhia. Só uma pergunta. O olho de Lit se contraiu em aborrecimento ao ver o estado em que a sala estava. Ele não estourou uma veia apenas porque os encantamentos da mansão consertariam o dano. Porque eu não sou tão gentil quanto Solos e com certeza não me importo com você tanto quanto Fria. Porque, diferente deles, você não dá a mínima para os meus sentimentos. Nalrond entregou a Lit a única cadeira meio consertada no quarto enquanto ele se sentava nas ruínas da cama. Há uma pergunta que está me atormentando e preciso de uma resposta honesta. Não quero que alguém me anime, adoce a verdade ou me diga alguma besteira otimista sobre o arco-íris depois da tempestade. Quero saber se o que estou fazendo vale o esforço ou é apenas loucura. Estou lutando tanto por algo que pode muito bem me matar quando eu poderia apenas sentar e aproveitar o resto da minha vida com Fria. Eu sou louco por me machucar e arriscar meu futuro com a mulher que amo por isso. Lit ponderou a pergunta por um tempo antes de responder.
Sabe, anos atrás eu tinha um amigo que estava enfrentando uma escolha semelhante. Uriel era um garoto rico e mimado, então não havia vida ou situação de morte envolvida. No entanto, ele também estava dividido entre o que queria fazer e o que os outros esperavam que ele fizesse. Lid conjurou um holograma de uma de suas raras conversas com Uriel em um de seus quartos na Academia Grifom Branco. Não havia sons, apenas imagens para não trair aquelas antigas confidências. No final, ele escolheu o caminho mais fácil. Ter o resto da vida planejado pelo pai, casar-se com uma mulher de quem nem gostava e viver pelo bem dos outros. Se ele ainda estivesse vivo, não sei se agora ele teria encontrado a felicidade ou estaria mais miserável. O que eu sei é que naquela época Uriel não estava feliz e passava os dias na academia com a cabeça cheia de dúvidas. Na Elrond, você pode desistir, como Uriel fez a qualquer momento. Se fizer isso, no entanto, tenho certeza de que pelo resto da sua vida haverá uma pequena voz no fundo da sua cabeça. Ela nunca vai parar de se perguntar como as coisas poderiam ter sido se você tivesse feito uma escolha diferente. Isso arruinaria seus momentos mais felizes e seria um lembrete constante de que você se contentou com o que tinha em vez de lutar pelo que queria. Sucesso ou fracasso não importa, apenas saber que você fez tudo o que podia. Eu me senti da mesma forma toda vez que tive que revelar uma parte dos meus segredos para as pessoas que amo. Eu sabia que poderia ter ficado em silêncio e ninguém jamais suspeitaria de nada. Eu sabia que, ao dizer a verdade, poderia ter perdido tudo. Continua no próximo vídeo.